Olá pessoal, meu nome é Hugo Ferreira, bem-vindos a mais um podcast e como tema desse podcast nós iríamos abordar 8 práticas fundamentais do professor de adultos. Sabemos que a andragogia ela é a arte de ensinar aos adultos e com base na andragogia eu selecionei 8 práticas fundamentais para você conseguir ser um ótimo professor de adultos. A primeira prática é justamente você avaliar suas capacidades pessoais como educador. E é importante destacar nesta primeira prática que conhecer-se melhor como pessoa é fundamental. Então você precisa saber quem é você como educador. Segunda, não ignorar seus próprios preconceitos e aptidões quanto aos métodos institucionais. E isso tudo faz parte de avaliar as suas capacidades pessoais como educador. Um outro ponto para você estar avaliando as suas capacidades como educador é identificar estilos pessoais que pode adotar mais espontaneamente. Então, às vezes, nós não precisamos ser rígidos, extremamente rígidos na nossa forma de estar lecionando, mas podemos adquirir um pouco mais de espontaneidade para poder fazer aquela adaptabilidade dentro da aula que nós estamos ministrando. A segunda prática que a gente tem para passar para vocês é compreender a situação global em que o processo educacional se insere. Então, qual que é a atual situação a qual a minha disciplina está sendo aplicada? Então, como é que está o mundo ao nosso redor? Como é que está o mundo dos negócios, o mercado de trabalho? Como que está se comportando a demanda para o conhecimento dessa matéria? Então, onde os alunos vão aplicar o que aprenderam? Que resultado se espera que obtenham com a aplicação daquilo que aprenderam dentro da minha disciplina? Que clima encontrarão para aplicar o que terão aprendido? O mundo ele é dinâmico, o mundo ele muda a cada instante e com base nessas mudanças nós precisamos fazer o que eu já falei para vocês aqui, que é a adaptabilidade, para poder compreender a situação global a qual o processo educacional se insere. A terceira prática é saber colocar-se no lugar do aluno, conhecer os mecanismos de compreensão e de memorização do aluno, saber entender suas motivações e interesses, saber sobre as suas experiências profissionais e pessoais anteriores. Então, saber colocar-se no lugar do aluno não é somente uma questão de empatia, é uma questão de entender como o conhecimento pode ser transmitido e como ele pode ser absorvido pelo aluno que está em posição de aprendiz naquele instante. A quarta prática é escolher os métodos mais eficazes para a situação, conhecer ideias básicas dos grandes pedagogos. Então, conhecer os diferentes métodos de ensino e aprendizagem é essencial para você conseguir sair da lousa, por exemplo, e ir até o computador. Então, ter uma diversidade, um método de ensino, uma didática melhor. E a gente sabe que isso é essencial para se promover um bom ensinamento. Exercer um espírito um pouco mais crítico e selecionar os métodos que melhor se apliquem aos objetivos institucionais. Isso tudo faz parte. E para isso ser necessário, a gente precisa conhecer, sim, as ideias básicas dos grandes pedagogos. A quinta prática é aprender e transmitir conhecimento ao grupo, saber formar o grupo, saber a forma com que o grupo se comporta, estabelecer uma boa comunicação com o grupo, dinamizá-lo, interagir, organizá-lo de tal forma que ele consiga estar absorvendo todo o conhecimento que a gente vai apresentar. Saber fazer um grupo heterogêneo, trabalhar em conjunto com ele, desenvolver um estilo de animação em grupo eficaz e pessoal. A sexta prática selecionada foi preparar e montar um ambiente adequado para a instituição e para a instrução, a instituição e para a instrução também. Saber preparar a instrução, utilizar todas as informações
úteis institucionais, saber escolher os métodos institucionais adequados aos alunos e ao conhecimento é essencial. Então, que tipo de ferramenta que você vai utilizar? Vou utilizar o PowerPoint, vou utilizar o Word, vou ser conteudista, vou passar tudo no quadro. Então, isso é importante você observar nessa sexta etapa, que é preparar e montar um ambiente adequado para a instrução. A sétima etapa, a sétima prática, é controlar a eficácia pedagógica da instrução. Como é que eu controlo a eficácia da minha instrução? Como é que eu controlo a eficácia da minha transmissão de conhecimento? Então você precisa assegurar de que os objetivos previstos estão sendo atingidos. Normalmente nós temos plano de aula, plano de ensino, nós temos instruções normativas de trabalho, justamente para isso, para a gente poder fazer o comparativo do que a gente está dando em sala de aula, o que a gente está lecionando, com o que é previsto na grade curricular. Então, no ensino, por exemplo, básico, nós temos a BNCC, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, e ela serve como parâmetro do que a gente vai estar passando, instruindo para os nossos aprendizes. Então, o conhecimento está sendo adquirido pelos alunos. Precisamos assegurar de que os métodos empregados são eficazes, e isso daí através talvez de feedback, né? Então, não somente fazer esse comparativo com a Base Nacional Comum Curricular, com o plano de aula e com o plano de ensino, mas também coletar um feedback desses aprendizes a todos os instantes. A última prática, né? A oitava etapa, a oitava prática, é justamente conhecer e aperfeiçoar-se na pedagogia para adultos, que é, né, a famosa prática da andragogia. Então nós precisamos procurar conhecer os métodos andragógicos e como utilizá-los. Ter uma consciência de que se pode aprender com os alunos. Aí entra muito a questão da empatia, entra muito na questão de que a gente falou lá na primeira prática, que é o professor, né, o instrutor, avaliar as suas capacidades pessoais como educador. Ele ter um pouco mais de empatia, ele compreender a situação global em que o processo de educação ele se insere. Então, com tudo isso, ele vai ter uma consciência de que ele pode estar aprendendo com os alunos, e os alunos podem estar contribuindo com o processo de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula. Então, o que eu tinha que passar para vocês são essas 8 práticas. Espero que tenha sido clara, espero que tenha transmitido de forma bem objetiva para você poder aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais dessas práticas para o ensino de jovens adultos, tá? Bons estudos para vocês. Peço que vocês aprofundem um pouco mais no estudo da andragogia, estudem um pouco mais também sobre os grandes pedagogos, tá? Isso vai agregar muito conhecimento à sua formação profissional como formador, como instrutor, como professor de educação de jovens e adultos, tá? Forte abraço para vocês e espero encontrá-los no próximo podcast.